A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, aqueles que acompanham o canal do meu querido irmão Davi, um canal que tem trazido bastante edificação para muitos dos meus irmãos, com cada dia uma palavra edificando a nossa vida, nossa espiritualidade, né? Hoje, a convite do irmão Davi, estou aqui trazendo uma reflexão sobre porta estreita e porta larga. Estou aqui na estrada, estou aqui na caminhada, voltando para minha residência e pensando sobre a natureza de cada uma dessas portas. A palavra está em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aqui nós temos duas naturezas de possibilidades. Temos uma possibilidade diferente da outra, uma possibilidade que inclui Jesus e uma possibilidade que exclui Jesus. Nós vivemos numa sociedade onde o ego humano ele está super empoderado, né? O ego humano ele comanda as ações do homem. O homem exclui Deus da equação da sua vida e acaba vivendo uma vida sem Cristo. E nessa vida sem Cristo ele se imagina como tomando as decisões certas, como seguindo o caminho correto, pois ele é inteligente, ele é empoderado e ele é suficientemente capaz de trilhar o seu caminho sem precisar de Deus. Mas a Bíblia fala em uma outra passagem sobre caminhos que parecem direitos ao homem, mas que no final são caminhos de morte. E é interessante que só no final é que o caráter mortal desse caminho ele se apresenta. O homem caminha, mas ele só vê a morte no final. E quando ele vê a morte no final, não tem mais como voltar. Então, escolher a porta estreita é escolher uma vida de renúncia. Uma vida onde eu constantemente digo não para as minhas vontades, digo não para os meus interesses, digo não para os meus desejos e digo sim para os desejos de Deus. E muitas vezes os desejos de Deus não são os nossos desejos. E o grande desafio está aí. Quando o desejo de Deus entra em rota de colisão com o meu desejo, o desafio é abdicar do meu interesse, do meu desejo, da minha vontade, para que a vontade de Deus prevaleça. E nessa química encontra-se o senhorio de Cristo. Muitos dizem que Cristo é Senhor, mas não agem como se Ele fosse Senhor realmente. Quando eu tenho um Senhor sobre a minha vida, eu escolho entregar a minha vontade, meus sonhos, meus desejos, meus projetos para o meu Senhor. Minha vontade é a vontade do meu Senhor. E tem em contrapartida a porta larga, uma porta que leva a um caminho. As duas portas levam a caminhos. Na porta estreita, você entra numa porta estreita que denota dificuldade. E quando você entra na porta estreita, você pode pensar, o homem pode pensar assim: não, a porta é estreita, mas quando entrar lá dentro melhora. Aí você entra na porta estreita e do outro lado da porta estreita tem um caminho apertado. Ou seja, a caminhada com Cristo, ela inclui a entrada, que é difícil, o homem por si só não consegue, e inclui também uma caminhada apertada, uma caminhada com dificuldades. E o caminho largo é o caminho que vem depois da porta, o caminho espaçoso que vem depois da porta larga, né? E aí eu imagino como se eu, que agora estou num veículo, estivesse no sentido correto de uma estrada e todos os outros carros estivessem na contramão vindo em minha direção. E todos eles com o farol ligado, ofuscando o meu olhar. Mas eu tenho duas opções: ou eu mudo a direção e sigo a direção da maioria, ou eu continuo na minha direção, sabendo que eu estou fazendo a coisa certa. Porque tem muitos que têm abandonado
o grupo da minoria para agarrar-se com o grupo da maioria. E a vida cristã é isso. A vida cristã é você andar numa constante contramão, onde todo mundo diz que você está errado, mas você não muda, porque você sabe que o caminho que você está é o caminho certo. E o Senhor Jesus, nessa nossa caminhada, ele deu várias advertências, e uma das mais pontuais e cruciais foi a advertência de que nós teríamos muitas aflições nessa caminhada. Nós teríamos muitas aflições, mas ele disse: não desanimem. Quando as aflições vierem, e elas fazem a gente desanimar, Jesus disse: quando as aflições vierem, não desanime. Quando você pensar em desanimar, se lembre: eu estou com você. Que Deus em Cristo te abençoe. Grande abraço, paz do Senhor a todos.